Olá, meus futuros colegas de OAB, vocês mesmos aí que estão me assistindo, professor Marcelo. Neste vídeo vamos tratar sobre cronograma de estudos para a primeira fase da OAB. Você pode chamar de agenda, pode chamar de planilha, não importa o nome, o importa é organização do tempo, ok? Tempo é a tua moeda mais cara que se tem atualmente. Não existe outra moeda mais... Dinheiro não é mais caro que tempo. Tempo é muito mais caro. Ah, que papo bobo, já ouvi falar disso. É muito simples. É muito simples de dizer por que tempo é mais caro que dinheiro. Porque tem muita gente que ganha muito dinheiro, mas não tem tempo para usufruir. Então, se não tem tempo para usufruir o dinheiro, como é que dinheiro tem mais valor que tempo? Agora, ao contrário, não tem como acontecer. Então não adianta ter muito dinheiro e não ter tempo para usufruir o dinheiro. Nada vale nessa vida do que ter mais tempo. Pergunte para aqueles que, infelizmente, estão condenados por uma doença grave e que têm um tempo de vida ou de sobrevida. Pergunte para eles o que eles gostariam de mais ter. Certamente eles vão te responder 1 minuto a mais de vida, né? Então, não há dúvidas que tempo é realmente o mais valioso que nós temos atualmente, ok? Eu até comento no meu livro, lá no finalzinho, né, do Poder da Aprovação, eu faço... O que eu faço... Antes das fontes inspiradoras, eu coloco um PS no último texto, no 150. Eu faço um PS lá e digo um pós-scriptum e escrevo assim, ó: já tive outros valores, mas hoje o tempo é a minha maior fortuna. Isso é muito importante, ok? Então, tempo realmente é importante, mas a gente precisa saber organizar esse tempo. Não adianta eu ter tempo sobrando e eu não sei usar esse tempo. Essa é a verdade, né? A gente não sabe. Às vezes a ociosidade, né, improdutiva. Então, é isso que a gente vai tratar sobre. Nesse vídeo nós vamos fazer um cronograma do zero, tá bom? Para começar esse cronograma, as nossas premissas. Tá? As premissas você já sabe, mas não custa repetir. Até a didática de todo esse curso é a repetição. Porque cada vez que a gente mais repete, mais entra, né, as dicas, as lições, enfim. É essa a ideia. Portanto, então, nós vamos falar a premissa. As premissas para a gente montar o nosso cronograma são as seguintes: 2 disciplinas por dia, no mínimo. O ideal, 4 horas. Tá? Não sofra, porque não vai ter 4 horas por dia, talvez 3 horas, 3 horas e meia, talvez até menos de 3 horas. Né? Mas não se culpe em razão disso. Se você já viu toda a sua agenda, dia a dia, verificando aonde dá mais, né, tem que ajustar. Essa é a ideia, ajustar os estudos dentro, né, aquilo que se diz, né, ajeitar as melancias dentro da carroça. Se um dia eu tenho mais tempo, aproveite nesse dia, então, trabalhar 3 disciplinas. Se eu tenho um outro dia com menos tempo, com 1 hora, só que eu não consigo nada, não consigo arranjar 4 horas, ou 3 horas, ou 2 horas em determinado dia, só uma, então estuda uma disciplina nesse dia. Mas naquele dia compense, no outro aquele você tem mais tempo, coloque 3 disciplinas. Okay? Então, é importante deixar claro, no mínimo 2. Sabendo essa ideia de mínimo 2, perfeito. Não se culpe se não consiga fazer o mínimo, porque tudo é flexível. Se eu não conseguir fazer 2 num dia, faça 1. E aí, no outro dia, que tem mais tempo, faça 3. E assim por diante. O negócio é colocar as disciplinas dentro de uma semana. Mesmo que no final de semana você tenha que estudar 4 ou 5 disciplinas num único dia, 8 horas por dia. O importante é
semanalmente ter as disciplinas atualizadas. Isso é o mais importante, pessoal. E isso eu tenho que bater na tecla. Toda semana, todas as disciplinas a serem estudadas têm que estar atualizadas. Todas as disciplinas a serem estudadas não é a mesma coisa que 17 disciplinas, tá? Dependendo do tempo que você tenha até a prova, né? 30 dias, 60 dias, pouco tempo e poucas horas por dia, se for necessário, nós vamos ter que excluir algumas disciplinas, tá? Não é o ideal dos ideais. O ideal é tu ter uma noção suficiente para fazer os 50% de acertos a partir de todas as disciplinas que são oferecidas. Porque a gente sabe que no exame de ordem, todas as disciplinas têm o mesmo peso. Diferente de outras que têm pesos menores. Então, essa é a importância de jogar, de tentar ajeitar tudo que nós temos para fazer numa semana e repetir sempre todas as semanas até o dia da prova, beleza? Então, para a gente, sabendo disso, o mínimo 2, são 14 disciplinas, a gente pode jogar as outras disciplinas para fechar as 17 ou durante a semana. Eu acabo colocando no final de semana, porque no final de semana geralmente todo mundo tem mais tempo. Então essa é a ideia, é montar esse cronograma a partir dessas premissas, tá bom? O que nós vamos precisar para fazer um cronograma? Uma folha A4, né? Estou me sentindo aquele pessoal que, os Mr. Maker, né? Aqueles caras que precisa, né, fazer determinada coisa, né? Vamos fazer uma caixa, vamos fazer um abajur, né? Então, nós vamos fazer o nosso cronograma. Pegue uma folha A4, bem tranquilo, né? De preferência, um lado em branco, né? Uma régua, importante, uma régua de 30 centímetros, melhor ainda. Uma caneta. E tá feito. Nosso cronograma é esse. Pegando isso, pegando uma caneta, eu preciso fazer 8 colunas, ok? 8 colunas. Primeira coluna à esquerda, né, vai ser a coluna dos horários. E a partir disso, você identificando os momentos que você pode sentar e estudar para A ou B, é isso que importa, os horários. Início e fim, tá bom? E depois, as demais colunas, o dia da semana. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Ok? Então, essa 8 colunas. E precisamos fazer 2 linhas. A linha de cima, o cabeçal, nós vamos colocar então primeiro a coluna horários, depois segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Assim, vou mostrar para vocês. Assim, ó. Ó, aqui tá melhor. Então essa é a nosso cronograma, eu já fiz, né, para adiantar, que nem vídeo de culinária, então as pessoas mostram os ingredientes e depois já coloca no fone e pá, quando vê já tá tirando tudo pronto. Então essa é a ideia. O que eu fiz? Eu vou mostrar meu cronograma para vocês, tá bom? Eu até vou apagar as luzes mais fortes aqui para enxergar melhor. O que acontece? Eu dividi meu cronograma com as 2 disciplinas, mas coloquei disciplinas dividido durante os dias da semana em razão do seu parentesco, vamos dizer assim, tá bom? Então é essa a ideia. Segunda, civil, processo civil. Terça, trabalho, processo do trabalho. Quarta, penal, processo penal. Quinta, constitucional e administrativo. Sexta, tributário e empresarial. Sábado, ética. Coloquei ECA, CDC. E, ouviu? Sábado, 3 disciplinas. E domingo, 4 disciplinas. Ambiental, direito internacional, direitos humanos e filosofia do direito. Ok? Esse vou desligar aqui uma das luzes, né? E esse é o nosso cronograma, ok? Ó. Veja que eu fiz azul as disciplinas e outras eu fiz em vermelho, tá? Por que isso?
As azuis são 15 disciplinas. Opa, desculpa, 15 disciplinas não. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11 disciplinas em azul. E 1, 2, 3, 4, 5, 6 disciplinas em vermelho. As 11 em azul são disciplinas com, no mínimo, 5 questões cada uma. Tá? Ética tem 8. Eu vou outra hora passar o mapa da prova, mas ética tem 8. E aí depois nós temos uma lista de disciplinas com 7 questões, outra com 6 questões e a outras com 5 questões. As 6 disciplinas vermelhas, e que eu acabei colocando no final de semana, tá? São disciplinas todas com 2 questões cada uma. Ambiental tem 2, Direito Internacional tem 2, Direitos Humanos tem 2, Filosofia tem 2, ECA tem 2, CDC tem 2 questões, tá? E as demais, então, tem bem mais. Então, eu acabei fazendo essa divisão por parentesco, vamos dizer assim, mas não significa que precisa ser assim, tá? Eu coloquei com uma forma mais fácil e didática para mostrar para vocês. Porque em vídeo anterior eu comentei que o ideal é não colocar no mesmo dia disciplina que tenha dificuldade para você e com uma outra também difícil, né? Então, o que eu chamo de disciplinas fracas. Então, se você tem 2 disciplinas fracas, que em razão dos testes anteriores, que você já fez o diagnóstico, eu não posso colocar 2 fracas no mesmo dia, tá? Porque elas exigem mais tempo. O ideal, então, é fazer cada dia uma forte e uma fraca, tá? Ou uma média e uma fraca, ou 2 médias, mas nunca 2 fracas. Essa é uma sugestão. Se possível, faça assim. Não coloque 2 fracas. Professor civil e processo civil eu tenho dificuldade nas 2. Muita dificuldade nas 2. Então, o ideal é não colocar as 2 no mesmo dia. Tá? Eu coloquei aqui de forma didática, em termos de aproximação. E essa é a ideia. E aí eu coloquei no final de semana as disciplinas de 2 questões e ética, a nossa rainha, né, das disciplinas, com 8 questões, a disciplina que tem mais questões na prova da OAB. Eu coloquei nos horários aqui, você pode ver, ó, X e Y, tá? O X e Y também é uma forma, deixei ampla aqui, só para você saber que tem que colocar os horários na primeira coluna dos horários, quando inicia, quando termina. Eu coloquei ela aqui de forma inteira cada uma, como eu pudesse estudar de forma tudo junta no mesmo turno. Mas não é preciso, tá? Não é necessário fazer isso. Se você só pode estudar bem no início da manhã ou no final da noite, então comece uma disciplina bem no início da manhã e a outra no final da noite. Eu não vou ter o tempo suficiente de manhã, então coloca ela de manhã e mais um pouco durante o dia essa disciplina e deixa de noite a outra. Tudo é maleável, é flexível. Não sofra porque não consegue fazer o cronograma que nem o professor Marcelo. Esqueça isso. Não sofra por isso. Tem tantas outras coisas para sofrer, menos disso. É flexível, é ajustar. Ok? Se você não conseguir, por exemplo, se pular um dos dias, teve, sei lá, um compromisso, algo inesperado, minha ideia é tentar jogar essas disciplinas para o próximo dia que você tenha condições de assimilar. Professor, no próximo dia eu não tenho condições. Então divida um pouco, né, as disciplinas durante o resto da semana. Vai ter que aumentar, né? Vamos imaginar 4 horas. Eu perdi as 4 horas de estudo na terça-feira por algo inesperado. Então eu vou ter, quarta-feira é penal e processo penal, aqui no meu cronograma, no meu exemplo. Então eu jogo nos próximos dias essas 4 horas para fechar penal e processo penal, né? Quem nunca parcelou o cartão, uma compra em 12 vezes, não tem problema nenhum de parcelar a matéria que deixou pendente, não é, pessoal? Quem já parcelou sabe que é possível parcelar uma conta. Conteúdo e estudo também dá para parcelar, mas tem que ser realizada, tem que pagar, porque se não pagar, vai criar juros e vai estourar o seu cartão de estudos, né, lá no final, no dia da prova. A conta vem. Eu estou deixando bem claro, tá? Acredite no teu professor e no seu coach, tá bom? E mentor também.
Esse é o nosso cronograma. Bem simples, fácil. Uma régua, uma folha A4 e uma caneta, né? Tá realizado o nosso cronograma. Pegue ele, cole, né? Num lugar visível para você lembrar sempre a realização disso aqui. Essa aqui é a sua dieta. O que você precisa comer cada dia, tá? Tranquilo? Se tiver dúvida, já conhece meu e-mail, me manda e-mail e a gente resolve, tá bom? Esse é o nosso cronograma ou agenda planejamento, como você queira. Simples, fácil, mas precisa ter organização de tempo. Caso contrário, estudar a esmo, abrir simplesmente as coisas e ir estudando, não leva a não ser a reprovação. Pode ser que leve a aprovação, mas vai custar bastante tempo. E eu não estou rogando praga. Eu só estou contando a minha experiência desde 2005. Tá bom, pessoal? Grande abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Falou!